Voltamos conversando com o arquiteto Keima Aguirre, vamos falar agora sobre os gibis, ele que foi um pioneiro nessa área, não só no Paraná, não só no Brasil, mas no mundo. Gente, que bacana, você já era muito envolvido com gibis antes de criar a Gibiteca? Sim. Veja, na verdade, a criação da Gibiteca é da Fundação Cultural, Sim, né? mas você foi o grande incentivador. Tive a ideia, vamos dizer assim, É. né? Bem, veja, eu na verdade comecei a gostar de gibi, eu gostava desde criança, né? Mas quem me ensinou os caminhos do gibi moderno foi o Domingos Borges Tables, um arquiteto da Universidade Livre do Meio Ambiente, da Tá. Ópera de Arame, né? Que trabalhava comigo no IPUC, e ele começou a me envenenar com isso, né? Ai, que veneno bom, né? Pois é. E eu vamos dizer, já tinha uma certa tendência, né? Desenvolvi isso muito e tal, né? E, na verdade, a questão da gibiteca surge a partir de uma revistinha que se fazia no Ciclo Alternativo em Curitiba, chamava-se Casa de Tolerância, que era uma resposta dos autores que não conseguiam lugar no mercado brasileiro de gibis, Muito certo? bom esse nome, muito sugestivo. Pois é. Daí, eles faziam a revista no meu escritório, né? Eu era coordenador da Casa Romário Martins nessa época, e tinha uma série de inconveniências nisso, né? Eu, como, vamos dizer, trabalhava na Fundação Cultural, eu pensava, não, a Fundação podia ter um lugar para isso, né? Para as pessoas se reunirem, para falarem de gibi, para fazer revista, para tudo isso. Essa é a ideia central da Gibiteca, né? E você gosta até hoje, Ki? Sim, até hoje eu sou, né, um emérito comprador de gibis, né? Leio tudo que Qual que é a aparece. magia dos gibis, na sua opinião? A viagem, a viagem, né? Você vai para qualquer lugar do mundo, você frequenta qualquer assunto, né? Estou lendo um agora em que um cultivador de uvas para vinhos ensina, né, essa atividade para um autor de quadrinhos e ele ensina a atividade de quadrinista para o cultivador de vinhos. É extremamente interessante. Você vê que isso, o gibi deixou muito de ser, né? Farvest, Aventura Espacial, tudo Sim, isso. sim. Você tem um Grandes universo. enredos, né? Exatamente, você tem vamos dizer, um padrão equivalente da literatura, como se fosse ler um romance, né? Interessante isso. E coisa boa sendo feita no Brasil? Olha, o Brasil é classicamente um país onde se lê pouco, né? É, Então, ainda tem surgido, certo? Tem surgido coisas muito boas, mas o autor, para ter um profissionalismo, está difícil ainda. Eles vão trabalhar nos Estados Unidos, onde esse mercado é o maior que existe, na Europa mesmo, né? Tem coisas feitas pelo pessoal daqui saindo na Europa, né? E, vamos dizer, a função da Gibiteca, né, que era essa, ajudar as pessoas a se inserirem no mercado, está existindo, mas está indo devagar. pois é, porque já foi muito mais vivo, né, Ki? Curitiba foi o grande centro dos gibis, né? Não, ainda é. Na verdade, ainda é um dos Ainda é, grandes você centros brasileiros. considera? Com certeza. Você vê um evento como a Gibicon, Sim, né? Nossa, é é um dos fantástico, maiores né? do Sim, Brasil, sim. né, nesse momento. Então, a nossa ação nessa área não é desprezível, é uma ação forte a nível de Brasil, né? Mas, vamos dizer, você entra numa banca, você não vê gibi brasileiro, certo? Você vai ter produção americana, eventualmente produção europeia e alguma coisinha brasileira, né? Exatamente. Que ainda não houve uma apropriação desse mercado, né? Bom, eu não posso terminar essa entrevista sem falar das grandes discussões que esse professor fazia em sala de aula. Ele levou as discussões também para a arquitetura e das excursões. Quando ele chegava, por exemplo, em Ouro Preto, ele já me contou, com um ônibus cheio de moças lindas aqui do Sul que faziam arquitetura. Ele era louvado nas repúblicas de Ouro Preto. Viajava o Brasil todo para mostrar aos estudantes. Isso passou a ser um método das suas aulas Com e você certeza. ficou muito conhecido também por isso no meio da arquitetura entre os professores, né? Grandes viagens que É verdade, veja, eu sempre, dando aulas, né, usava o recurso do slide, né? Hoje, né, é digitalizado e tal, tudo é. mas é a imagem fixa ali. E a arquitetura você tem que entrar nela para entender, né? Você tem que andar em volta, tem que entrar, é só assim que você capta a arquitetura, né? E essa ideia da viagem não fui eu que inventei, né? Só que eu tornei sistemático isso, né? Sim, Fazer todo ano e para lugares onde houvesse, né, uma riqueza de patrimônio cultural que justificasse o investimento, né? E isso os alunos entenderam, né, e foi muito bem recebido,
né? Até hoje, se encontro alunos, ex-alunos na rua, em qualquer lugar, eles me lembram, aquela viagem que aconteceu tal coisa, uma formiga picou no meu pé na fazenda tal, não sei o quê. Né? Isso, vamos dizer, é uma ação, né, que além de favorecer a visão deles de patrimônio cultural, né, criava amizades, criava, né, namoros e tudo mais, né, entre eles. Então sempre foi muito bem recebido. Né? A gente é muito contaminado pelo que se divulga, pelo que está na mídia. Mas você que viajou, que conhece, que estudou, onde está a nossa melhor arquitetura? O que é louvável no Brasil? Agora você está me obrigando a adular, porque realmente é o centro de Minas. Né? Oba! Eu não sabia que ele ia falar isso. Não, mas você tem muita coisa interessante em Goiás, cidades antigas É verdade, lindíssimas mesmo no meio no de Nordeste Goiás. também, No não? Nordeste, só que são um pouco mais longe. Né? Para chegar em Goiás Velho, são 40 horas de ônibus. Sério? Né? Sério. E por estradas ruins. Que Né? lindo isso, deve ser fantástico essa viagem. É muito linda. A região é muito bonita Qual que também. é a região? Goiás Velho. Tá. Fica um pouco ao sul e a sudoeste de Brasília. E ainda conserva muita coisa histórica, É a então. cidade histórica mais bem conservada do Brasil. Ouro Preto tem uma riqueza maior. Sim. Né? Mas aquela cidade está mais bem conservada. Ela ficou mais pura, né? Ficou mais íntegra. Inclusive como costumes, culinária, todos esses aspectos né, que a gente vai numa viagem para conhecer. Né? Poxa, que fantástico isso. Para a gente terminar aqui, o que mais marcou para você do seu tempo de professor ensinando arquitetura para os jovens? Na verdade, desde o começo, quem me deu força na carreira foram os estudantes. Né? Sempre me dei muito bem, desde a primeira turma, né, já me convidaram para a Ninfo, né? Da primeira à última turma, sempre foram meus amigos, assim, sempre foi um pessoal com quem a gente tinha uma conivência, né? Uma atitude, assim, da parte deles como da minha, não de ensinar ou de ser professor, mas de estarmos juntos estudando arquitetura. Né? Isso eu acho que foi compreendido, né? Foi o que, na verdade, me prendeu todo esse tempo na universidade e para mim foi o que ainda hoje, né, me faz sentir como, vamos dizer, tendo cumprido a minha missão a contento. Né? Que bacana, parabéns, muito obrigada, foi uma honra conversar com você. Imagina. Muito bom, eu recebi hoje aqui no Gente.com o arquiteto Keima Aguirre, o programa está terminando, a gente se vê na próxima edição, até lá.